Bom, nesta videoaula de hoje falaremos um pouco sobre a farmacologia dos anestésicos locais, um tema muito importante para nós anestesiologistas. O objetivo dessa videoaula e do estudo dos anestésicos locais vai ser descrever uma relação entre a estrutura e a atividade dos fármacos anestésicos locais, classificar estes fármacos nos seus grupos, descrever a sua farmacodinâmica, seu mecanismo de ação, descrever o mecanismo pelo qual ela é distribuído, biotransformado, metabolizado, a sua farmacocinética, e descrever os seus efeitos tóxicos e o manejo terapêutico dessas reações adversas. Um pouco de história de anestesia local, muito antes de se usar e se difundir efetivamente na prática clínica os anestésicos locais, James Young Simpson, praticamente um dos patriarcas da anestesiologia, né, usou muito cloroforme, participou ativamente da descoberta de anestésicos. Ele falou que a possibilidade de se produzir uma anestesia local por esse ou outros meios certamente é o objetivo de muitos estudos. Se o homem for capaz e é capaz de ver uma amputação do seu próprio membro e não sentir, isso levaria a um progresso incalculável na área cirúrgica. E sem dúvida levou. A anestesia loco-regional, que foi graças à evolução e a descoberta e o uso na clínica dos anestésicos locais, foi cada vez mais se difundindo, colaborou intensamente para a evolução da especialidade cirúrgica. Bom, o que os anestésicos locais fazem? O que essa substância faz? Ela bloqueia a geração, a propagação, a oscilação de impulsos elétricos de tecidos excitáveis. Ela vai produzir uma perda temporária e reversível da sensação em uma determinada área do corpo. Esse seria um conceito mais simples de anestesia de um anestésico local. Aqui um breve histórico mostrando na Erythroxylon coca, a folha do fruto da coca, na planta extraída, onde se extrai a cocaína, não é uma planta andina, que é utilizado como um entorpecente, e essa cocaína foi o primeiro anestésico local conhecido, né, e origina dessa planta que eu falei. Hoje, ainda nos Andes, produzido em larga escala, já de forma de consumo ilícito. Ainda em relação à história dos anestésicos locais, o Niemann foi o cara que em 1860 isolou esses cristais brancos na folha da coca, na folha da planta Erythroxylon coca, e nomeou como cocaína. O próprio Freud, né, aquele mesmo, Sigmund Freud, com a ajuda de um oftalmologista, o Karl Kohler, investigou as propriedades dessa substância, da cocaína. E foi o Karl Kohler, que eu mostro nessa figura aqui ao lado, que descreveu a primeira anestesia tópica em 1884, feita no olho. Halsted e Hall executaram o primeiro bloqueio de nervo periférico em 1885. E August Beer executou o primeiro bloqueio no neuroeixo em 1898. Esse bloqueio, August Beer, né, nós conhecemos ele pela sua técnica de anestesia intravenosa, que é a técnica de Beer. Ele fez isso nele próprio, com um assistente. Ele fez um bloqueio, né, com uma agulha calibrosa. Ele fez uma anestesia, uma hack anestesia. Em 1898 foi a data marcada pela primeira hack anestesia. Pelo calibre da agulha, ele sofreu uma dor de cabeça brutal nos dias que passaram, mas provou que a cocaína, usada a cocaína na época, tem um efeito de bloquear as sensações regionais, no caso de um bloqueio do neuroeixo.
Bom, quem são essas substâncias? Os anestésicos locais são um grupo de substâncias, como eu disse, são capazes de bloquear a propagação do impulso de ação ao longo de uma fibra nervosa. Ele basicamente tem a sua estrutura química formado por uma cadeia, um grupo aromático, que é um radical benzeno, uma cadeia intermediária, que é muito importante, porque essa cadeia intermediária vai dizer o grupo que esse anestésico local se encontra. Por exemplo, nessa cadeia intermediária eu posso ter um tipo éster ou uma ligação amida. Isso quer dizer que eu posso ter um aminoéster ou um aminoamida. Por exemplo, a cocaína é um éster, a lidocaína é uma amida. E um grupo terminal, que vai dar a sua hidrossolubilidade, não é? E vai dizer o pKa do fármaco. E é muito importante esse pKa para a ação do fármaco. Como nós sabemos, o pKa é uma constante, é inerente do fármaco, mas que é importante de acordo com o pH dos líquidos corporais, explicaremos mais na frente. De acordo com o pKa da substância, nós teremos mais a sua forma apolar ou polar, e por sua vez, a gente vai prever melhor a sua passagem pelas barreiras. Esse grupo aromático eu chamo a atenção, porque esse grupamento é que dá a lipossolubilidade do fármaco, né? E a lipossolubilidade do fármaco é que dá a sua potência. Então, a propriedade química dos anestésicos locais também a gente pode tirar alguma propriedade clínica. Aqui mostrando algumas substâncias que são, mais uma vez mostrando a estrutura básica, né? O anel aromático, e esse anel aromático eu chamo é o radical benzeno, uma cadeia intermediária, que nesse caso aqui nós podemos ver que são ésteres, e um grupamento amino terciário, né? No caso aqui nós temos as aminoamidas. Aqui temos, só para voltar, exemplos: a tetracaína, a benzocaína, a procaína, também a cocaína. E os aminoamidas, que também tem grupamento lipofílico em comum com os aminoésteres. Está aqui mostrando o anel benzeno, o anel aromático, né? Aqui, ó, um dihidroxibenzeno, a sua cadeia intermediária, que é uma amida, uma aminoamida. Exemplo: a lidocaína, a etidocaína, a mepvacaína, bupivacaína, a iropivacaína e etc. Essa é a estrutura mais simples dos anestésicos locais. Bom, em relação à sua farmacodinâmica, como eu disse, quando aplicada a estruturas nervosas, esses fármacos bloqueiam reversivelmente a condutância de íons sódio, responsáveis pelo potencial de ação nos tecidos excitáveis. Isso pode ser no neurônio, no músculo liso, no músculo cardíaco, no músculo somático. Ou seja, eles são capazes de bloquear a excitabilidade desses músculos por bloquear um íon fundamental na despolarização dessas fibras, portanto impedindo seu potencial de ação. Aqui eu mostro um exemplo onde se tem um estímulo ao longo de uma fibra nervosa, se tem um estímulo à entrada de íon sódio, tem uma despolarização, várias despolarizações, né? E uma liberação do neurotransmissor. Se eu bloquear esse potencial de ação por uma substância que bloqueia o influxo de cálcio, ou seja, bloqueia a despolarização da membrana, que em condições normais se encontra hiperpolarizada na sua parte interior, ou seja, sua eletronegatividade interior, que gira em torno de menos 60, menos 70. Se eu bloquear essa entrada de sódio, eu estou bloqueando, em última instância, o potencial de ação ao longo da fibra, e eu bloqueio a liberação de um neurotransmissor, por exemplo. Ou seja, eu posso bloquear um estímulo doloroso, nesse caso, ou motor. Aqui eu mostrando um gráfico que mostra o potencial de membrana, como eu disse, gira em torno de menos 60 a menos 70. Quando há um estímulo, o potencial de ação, há uma despolarização. Essa despolarização ele atinge até uma ultrapassagem e tem uma repolarização que se deve à saída de íons potássio. Os anestésicos locais, por bloquearem o canal de sódio, eles bloqueiam
esse potencial de ação na fibra nervosa. Em última instância, bloqueia a propagação do impulso de forma reversível ao longo de um neurônio. Aqui mostrando o potencial de ação normal e a sua participação dos íons. Aqui mostrando o potencial em repouso, como eu disse, em torno de menos 70 milivolts. E a despolarização, nesse momento aqui eu tenho os canais de sódio e potássio em repouso. E quando há despolarização, há uma abertura de canais de sódio. Quando essa abertura, quando esse potencial de membrana atinge cerca de 30 milivolts positivo, há um fechamento dos canais de sódio e há uma abertura dos canais de potássio. Aqui mostrando o fechamento dos canais de sódio, abertura dos canais de potássio, causando uma repolarização da membrana. E depois, pela bomba de sódio e potássio, esses íons são restabelecidos. Dessa forma, toda vez que eu bloquear o canal de sódio, automaticamente eu estou bloqueando a despolarização e o automatismo dessas células. Como que esse anestésico local faz isso? O anestésico local, ele bloqueia o canal de sódio, se ligando ao canal de sódio na sua porção intracelular. A gente vai estudar um pouquinho os canais de sódio e a gente vai ver que o canal de sódio é uma proteína transmembrana ligado uma proteína transmembrana ionófora, não é? Que tem aqui as suas comportas de ativação e inativação. Os anestésicos locais são substâncias que são capazes de bloquear a entrada de sódio, ou seja, a despolarização na membrana celular. E estudando um pouquinho mais em detalhe esse canal de sódio, a gente sabe hoje em dia que existe pelo menos 9 subtipos diferentes de canais de sódio. Talvez o canal de sódio tipo 7 e tipo 9 esteja mais envolvido com potencial de ação ao longo das fibras nervosas da dor. E aqui mostrando de uma forma um gráfico clássico, que você pode encontrar no Goodman-Gilman, mostrando um canal de sódio, que ele é formado por 4 grandes domínios, não é? Esse canal, que se for colocar ele em um plano horizontal, e 4 grandes domínios, e cada domínio tem 6 menores subunidades. Mostrando que o local de ação preferível são os resíduos de aminoácidos do segmento 4, entre o grande domínio 4 e o segmento S4 e S5. Esses são o local de ação preferido pelo fármaco anestésico local. Ele se liga e dessa forma ele impede, em última instância, a entrada de sódio através desse canal, porque há um fechamento desse canal. Bom, os efeitos anestésicos locais na atividade elétrica neuronal. Como eu disse, o anestésico local bloqueia a geração do impulso, a propagação e a oscilação dessas cargas, né? De forma reversível, e ela é capaz de aumentar o limiar de excitabilidade, diminuir o fator de segurança para a condução, retarda o desenvolvimento do potencial de ação, reduz a amplitude desse potencial de ação e aumenta o período refratário. Em última análise, diminui a condução ao longo da fibra nervosa. Aqui mostrando mais uma vez, já fazendo uma correlação ainda preliminar com o anestésico local, que o anestésico local ele pode se encontrar da sua forma não carregada, ou apolar, ou não ionizada, e da sua forma carregada, ou polar, ou ionizada, não é? A forma que atravessa as membranas é a forma apolar, não ionizada. Isso é importante porque a gente injeta o anestésico local no líquido extracelular. Ele tem que atravessar a membrana, não é? Da sua forma não ionizada, se transformar na forma catiônica para atuar no canal de sódio. Pois a forma que atravessa a membrana é não ionizada e a forma que se liga ao canal de sódio é a forma ionizada, e faz isso por via intracelular,
pois o receptor do canal de sódio dos anestésicos locais se encontra intracelular. Por isso, toda vez que eu tiver dificuldade de penetração desse anestésico local, seja por uma acidose local, seja por adição de epinefrina, seja por qualquer outro motivo, se eu tiver dificuldade da passagem desse anestésico local pela membrana, eu vou ter menos anestésico local disponível para atuar na porção intracelular. Em alguns experimentos feitos em axônios gigantes de Lula, usando anestésicos locais que não têm a capacidade, não têm a solubilidade para atravessar a membrana, ele não tem efeito algum, porque já está mais que comprovado, né, o primeiro mecanismo de ação, para a farmacodinâmica desses fármacos, é que ele vai atuar na sua forma ionizada e atua por via intracelular. Mostrando, então, no seu sítio hidrofílico, por via intracelular, ele bloqueia o canal de sódio. Bom, fatores que afetam a ação dos anestésicos locais. E o importante é a influência do pH, como eu disse. Aqui a gente vê o anestésico local na sua forma não carregada e a porcentagem do anestésico local da sua forma carregada. A partir do momento, eu tenho um pH de 7,4. Quando eu aumento esse pH no sentido mais da alcalinização, eu vou aumentar a sua fração não ionizada e estou diminuindo a sua fração ionizada. Quando eu acidifico o meio, ou seja, eu saio de 7,4 para 6,6 de pH, por exemplo, eu estou diminuindo, ou seja, eu estou diminuindo a sua porção não ionizada, estou aumentando a fração ionizada. Isso se reflete em que toda vez que eu diminuir o pH, vai refletir a uma maior concentração da sua forma ionizada e vai, em última instância, ter mais dificuldade de atravessar as barreiras. E, em última análise, esse efeito do anestésico local vai ter uma latência maior. Uma relação à estrutura-atividade, a gente sabe que todo anestésico local são bases fracas, que tem o seu pK, que nada mais é do que o pH no qual existe metade da sua concentração não ionizada e metade da sua concentração ionizada, entre 7,7 e 8,9. E em pH 7,4 a gente sabe que metade está na forma ionizada e a metade na forma não ionizada. Obviamente, se esse fármaco tiver um pK próximo a 7,4. Quanto mais próximo o pH do pK, mais isto é verdade, que eu disse agora há pouco. Isso explica porque em meio ácido o bloqueio é pobre. Como eu disse no gráfico atrás, em meio ácido eu vou ter muita fração ionizada e a gente mostrou a 2 slides anteriores que a fração ionizada é incapaz de atravessar as membranas e que o canal de sódio ele só é bloqueado da sua porção intracelular. Portanto, é pré-requisito para a ação dos anestésicos locais que ele atravesse a membrana e atua na forma intracelular, de forma intracelular. Bom, ao passo que eu acrescento bicarbonato de sódio, obviamente diminui a latência, a gente usa na prática médica. Nós sabemos que alcalinizando o meio, a gente vai ter maior proporção, né, de anestésico na sua forma não catiônica, ou apolar ou não ionizada. Isso diminui realmente a latência dos anestésicos locais, ou seja, atravessa mais facilmente a membrana. Relembrando mais uma vez que os anestésicos locais eles têm que atravessar a membrana na forma não ionizada, mas só atuam no intracelular na sua forma catiônica e o sítio de ação dele se encontra de forma intracelular. Mostrando aqui a influência do pH, mais uma vez, e que a gente pode, de acordo com a equação de Henderson-Hasselbalch, poder calcular aproximadamente, não é, a concentração da base do ácido de acordo com o pH dos líquidos corporais, levando em consideração o pK de cada substância. Um outro parâmetro importante que leva em consideração a atuação dos anestésicos locais é o tipo de fibra e a sua suscetibilidade ao bloqueio anestésico. De cara, a gente vê
alguns parâmetros, né, que são relevantes nessas fibras. Dois parâmetros importantes é o seu diâmetro e a sua mielinização. A gente sabe que as fibras de menor diâmetro são mais suscetíveis ao bloqueio, pois o caminho percorrido no qual vai ser bloqueado o impulso de ação é muito menor. E as fibras mielinizadas, quando comparadas, não é, são mais sensíveis ao bloqueio do que as fibras amielínicas. Então, dois parâmetros que eu acho que se relacionam, mas ao mesmo tempo é interessante que se avalie de forma separadamente. Em relação às fibras mielinizadas, quanto mais mielinizadas, não é, maior a sensibilidade ao bloqueio. E quanto menor essa fibra for, mais sensível é ao bloqueio. Então aqui a gente compara, por exemplo, as fibras, duas fibras mielínicas, não é? As fibras A gama e A delta. Por ser um pouco mais delgadas as fibras A delta, elas são bloqueadas de uma forma mais intensa. As fibras mais de maior diâmetro são bloqueadas com mais dificuldade. Quando a fibra é muito delgada, ela tem grande suscetibilidade ao bloqueio, apesar de não ser mielinizadas. Outras influências, a gente sabe que o efeito do anestésico local depende do tipo de fibra nervosa, como eu falei. O bloqueio diferenciado, ou seja, está relacionado ao diâmetro da fibra, da presença ou não de mielina, e a localização do nervo também é importante. Eu ponho aqui do lado uma sequência no qual a primeira fibra a ser bloqueada são as fibras da dor, as fibras A delta, seguidas de frio e calor. A gente mostra aqui atrás. A sensação de temperatura também são fibras A delta. O tato, a gente mostra aqui que são fibras A beta. A pressão profunda, não é? Também a pressão, que são fibras A beta. Então as fibras A delta e as fibras A beta são as primeiras a serem bloqueadas. Depois as fibras pré-ganglionares autonômicas, são fibras betas bem mielínicas. E por último, o bloqueio motor. Portanto, é muito comum em raquianestesia, na prática médica, o paciente ainda está mexendo as pernas e ainda a gente está naquela esperança ainda do paciente ter um bloqueio efetivo, pois realmente o bloqueio motor ele é o último a aparecer. Bom, outros possíveis sítios de ação dessas substâncias, que nós preferimos falar apenas do mais comum que a gente falou, que é o bloqueio do canal de sódio, voltagem independente, mas é provável que os anestésicos locais também possam bloquear canais de potássio, voltagem independente, canais de potássio sensível a ATP, canais de cálcio e até mesmo alguns receptores acoplados à proteína G. Farmacocinética. A absorção desses anestésicos varia muito de acordo com um agente individual a ser utilizado. Por exemplo, a benzocaína não é hidrossolúvel e só é empregada de forma tópica, né? Ela praticamente só tem utilização tópica. As bases livres dos anestésicos locais, por serem oleosas, são utilizadas na forma de sais, a gente sabe. Cloridrato de lidocaína, cloridrato de bupivacaína. Então, são soluções que são utilizadas com a forma de sais ácidos. A cocaína, por fazer vasoconstrição, ela pode diminuir sua absorção. Ela diminui sua absorção mais do que os outros anestésicos locais. A taxa de absorção depende de propriedades físico-químicas da droga ou da solução anestésica, características físicas dos anestésicos locais de aplicação na pele versus mucosa, e a absorção será maior se a pele ou mucosa estiverem lesadas. Isso a gente sabe. Obviamente, quanto maior for uma lesão tecidual, maior a quantidade de anestésicos vai ser absorvida. A taxa de absorção depende também da quantidade administrada, da ação vasodilatadora. Quase todos os anestésicos locais
podem ter ações vasodilatadoras em doses adequadas. Em pequenas doses pode até ter efeito vasoconstrictor. Né? Densidade vascular, ou seja, vai ser muito mais bem absorvido um anestésico local na via traqueobrônquica do que efetivamente no tecido adiposo. E a presença ou não de epinefrina ou de outros vasoconstritores vai depender da sua absorção. Bom, em relação aos ésteres, os ésteres têm sua distribuição, ele é rapidamente metabolizado por esterases plasmáticas. Por isso a sua distribuição é limitada. Efeitos de curta duração. Tem baixa incidência de toxicidade. E, diferente das aminoamidas, tem um potencial maior de reações alérgicas. Já as aminoamidas é metabolizada basicamente no fígado. Tem um problema em pacientes com insuficiência hepática, pode ter o seu efeito aumentado. Apresenta elevadas taxas de distribuição. Altos riscos de toxicidade sistêmica, que talvez seja um ponto crítico no estudo dos anestésicos locais. Baixos riscos para reações alérgicas. Eu praticamente nunca vi relatos e nunca tive reações alérgicas devido a anestésicos locais, tipo aminoamidas, como bupivacaína, lidocaína, ropivacaína. Aqui mostrando os diversos anestésicos locais, a maioria utilizado ainda na prática clínica. Eu acrescentaria aqui a ropivacaína, a levobupivacaína. A gente tem a potência. A bupivacaína é um anestésico muito potente, junto com a etidocaína, e ambos de longa duração. A lidocaína é um anestésico de potência bem menor. A prilocaína pouco utilizado. A cocaína não é utilizado como anestésico local praticamente. A procaína também não. E a benzocaína só superficial. Uma outra questão comum, que inclusive é abordada em provas, é a sua capacidade de se ligar a proteínas plasmáticas. E os anestésicos que são mais solúveis, lipossolúveis, são os que mais se ligam a proteínas plasmáticas. A bupivacaína e a ropivacaína são os anestésicos que se ligam muito a proteínas plasmáticas, 95%. Enquanto que a lidocaína se liga a 70% apenas a proteínas plasmáticas. Bom, isso tem uma importância clínica importante, né? Antes se tinha apenas a lidocaína, e quando a bupivacaína entrou no mercado foi um frisson em relação à sua possibilidade de raquianestesia e anestesia peridural em pacientes obstétricos, exatamente pela sua ligação fortíssima a proteínas e a sua difícil passagem pela barreira placentária. Dessa forma ele virou durante muitos anos, hoje paulatinamente sendo substituído pela ropivacaína, pela sua menor toxicidade, mas a bupivacaína durante muitos anos foi um anestésico padrão ouro para anestesia obstétrica. Bom, a cocaína é um éster, tem uma tendência à alergia como todos os éster, tem o problema de ser um estimulante do sistema nervoso central e cardiovascular, como nós falamos na videoaula de farmacologia do sistema nervoso autônomo. É uma substância que libera a norepinefrina e a epinefrina. Ela é metabolizada por esterase, tem um efeito vasoconstritor e é uma substância ilícita que tem alteração do sistema nervoso central, portanto, praticamente não se utiliza na prática médica. A lidocaína é o protótipo da classe dos anestésicos locais, é uma amida, utilizado por via venosa como antiarrítmicos, utilizado por via venosa para prevenir reflexo da intubação traqueal, utilizado em pacientes com parada cardíaca, enfim. Tem outras utilizações que transcendem apenas a utilização como anestésico local. Tem uma capacidade vasodilatadora, mas em pequenas concentrações eu posso lhe dizer que ela tem uma capacidade vasoconstritora também. Mas as concentrações que nós utilizamos, disponíveis 0,5 a 1,2%, ela tem mais propriedades vasodilatadoras, portanto aumenta a sua própria toxicidade sistêmica. A bupivacaína, uma aminamida de longa duração, excelentes para técnicas com catéter, pode causar cardiotoxicidade antes da neurotoxicidade. Esse é o grande problema dela. É a sua capacidade de causar uma cardiotoxicidade, ou seja,
uma toxicidade cardíaca e muitas vezes refratária às manobras de ressuscitação. Ou seja, quem teve experiência com uma parada cardíaca com bupivacaína não gostaria de ter nunca mais, pois a dificuldade é muito grande de ser revertida, é quase irreversível essa cardiotoxicidade. A levobup, que é um levógero, né, um isômero da bupivacaína. A gente sabe que a bupivacaína que nós usamos na prática médica hoje é uma mistura racêmica, que tem tanto o isômero levógero como destrógeno, e sabemos também que os anestésicos, as substâncias, os fármacos levógeros, né, têm menos efeitos tóxicos que os destrógenos. Talvez pelos receptores de nosso organismo ter mais tendência a ser levógero do que destrógeno. Dessa forma, a levobup é uma amida de longa duração, ela tem uma maior estabilidade hemodinâmica e uma menor cardiotoxicidade, pela sua forma levógera de ser. A ropivacaína, que é um levógeno in natura, né, 100% levógeno, é uma amida de longa duração que também goza de uma maior estabilidade hemodinâmica e menor cardiotoxicidade. E tem um plus, que seria o seu efeito vasoconstritor, que diminui a sua toxicidade sistêmica, além de prolongar o seu efeito. Toxicidade dos anestésicos locais. A incidência de toxicidade do anestésico local é baixa, mas a gravidade é muito alta. A gravidade da toxicidade, em geral, é dose dependente. E normalmente acontece no momento que você está aplicando essa substância. Não é um efeito tardio, é um efeito quase que imediato. Raramente reações adversas acontecem após o término do procedimento. É óbvio que os efeitos tóxicos eles ocorrem no pico da sua concentração plasmática. E é lá que você tem a maior cardiotoxicidade, principalmente com os anestésicos locais tipo a bupivacaína e ropivacaína. Riscos para toxicidade. A gente sabe que a administração intravascular, os riscos são maiores em áreas mais vascularizadas, face, pescoço, pênis, uma dose inadequada, um paciente que tem a sua reduzida capacidade de eliminação, o tipo de anestésico local. A gravidade é maior com anestésicos locais de ação prolongada, como a bupivacaína. Principalmente porque a bupivacaína se liga a esse canal de sódio, tanto na sístole e na diástole, e ele era para sair na diástole e se desligar desse canal na diástole, e ele se desliga muito lentamente. Efeitos sistêmicos anestésicos locais e reações adversas cardiovasculares. Praticamente são vasodilatadores, exceto a cocaína e a ropivacaína. Aumenta o fluxo, diminui o tempo de ação, diminui a resistência vascular periférica, pode levar a hipotensão. É muito comum você ver nos pacientes que se intoxicam com a lidocaína, você vai ver hipotensão, bradicardia. Não é comum um colapso cardiovascular, como se vê com a bupivacaína. Com a bupivacaína se encontra uma depressão cardíaca e um colapso cardiovascular. Efeito do sistema nervoso central. Existem alguns efeitos anestésicos locais do sistema nervoso central, são sempre depressores e acontecem em 3 fases. Uma excitação inicial, uma excitação tardia e uma depressão. A estimulação inicial o paciente pode ter no início da sua intoxicação. Você pode observar isso no momento da injeção no paciente com um plexo braquial. Você pode observar algum desses sinais e sintomas. Disforia, vertigem, sonolência, agitação. É muito comum você ver o paciente agitado, nervoso, inquieto, com grande alteração comportamental. Naquele momento que você está vendo que o paciente está começando a se intoxicar pelo anestésico local. Uma estimulação tardia que o paciente desenvolve a clássica convulsão tônico-clônico generalizada. E uma depressão final, no qual o paciente pode ter depressão cardiovascular, depressão dos reflexos, paralisia muscular e até mesmo morte. Hipersensibilidade. Como eu disse, são observados com os anestésicos locais tipo éster, por serem metabolizados por esterases sanguíneas, colinesterase, e principalmente pelos seus derivados, seus metabólicos, como o ácido paranino benzoico. As reações anafiláticas tipo 1, reações tipo 1 anafiláticas, são raríssimas com os anestésicos locais, mas são muito temidas.
né? Pode ser devido a efeito direto dos anestésicos locais ou por efeito direto pela própria liberação de histamina. Um efeito muito dito em relação ao aminoamida, que é a prilocaína, é que em doses elevadas essa prilocaína pode ser metabolizada num composto que converte a hemoglobina em metahemoglobina e causa uma situação de metahemoglobinемia, né? Então a prilocaína praticamente não é utilizada nessas doses elevadas por longo tempo. Aqui mostrando mais uma vez, o paciente quando está intoxicando, ele começa com uma dormênciazinha na língua, começa a ver escotomas, distúrbios visuais, alguns abalos musculares, evolui para inconsciência, convulsão, coma, parada respiratória, de acordo com a concentração plasmática. Como tratar as complicações? Como tratar o paciente que evoluiu com intoxicação por anestésicos locais? Melhor forma de tratar: você vai oxigenar o paciente, tentar diminuir a concentração de CO2 e aumentar o limiar para a convulsão. Não é comum a necessidade de intubar estes pacientes. Bom, você pode, em pacientes que evoluem com hipotensão, você pode tentar aumentar o retorno venoso dele, elevando os membros inferiores. Você pode aumentar a hidratação, considerar o uso de substâncias vasoconstritoras, aumentar o tônus vascular. Se tiver a bradicardia, você pode utilizar a atropina, e o bretílio é um antiarrítmico utilizado em pacientes que evoluem com arritmias. Duas substâncias muito importantes para tratar a crise convulsiva, o midazolam e o tiopental, inclusive são substâncias que, quando utilizadas previamente ao uso do anestésico local, vai aumentar esse limiar de convulsão, portanto vai de certa forma proteger o paciente para não evoluir com toxicidade do sistema nervoso central. Bom, vantagens da associação de anestésico local com vasoconstritor. Como eu disse, as principais vantagens: prolongar o efeito, diminuir os riscos de efeitos sistêmicos, diminuir o sangramento, vai diminuir a dose total do anestésico. As reações adversas causadas pelo vasoconstritor também podem ocorrer, e é muito comum para a gente que faz esse anestésico local com vasoconstritor em alguns tipos de bloqueio, principalmente hipertensão, taquicardia, pode evoluir para algumas arritmias cardíacas. Um dado importante que a gente coloca aqui, que é sempre questão de discussão, é a sua dose máxima segura desses anestésicos. Eu coloquei 2 anestésicos mais utilizados aqui. A lidocaína, a gente tem uma dose segura de 5 mg por quilo. Quando se acrescenta um vasoconstritor, a adrenalina 1 para 200 mil, eu posso aumentar um pouquinho essa dose. Como eu disse, eu vou diminuir a sua absorção, enfim, em última instância, eu vou diminuir a sua toxicidade. Eu posso chegar de 7 a 10 mg por quilo. A bupivacaína, 2 mg por quilo. A bupivacaína com adrenalina, 3 mg por quilo. Lembrar que se somar 2 anestésicos, obviamente a gente tem que pegar essa dose pela metade. E a prilocaína, uma dose máxima segura de 600 mg. Aqui, em relação à escolha da concentração, obviamente depende muito da experiência do profissional e depende muito do tipo de cirurgia em questão. Mas algumas concentrações que eu sugiro aqui, os diversos anestésicos locais para diversos tipos de bloqueio. Via de administração, que faz parte da farmacocinética, pode ser utilizado com uma mistura eutética, o creme, né, que é lidocaína 50% com prilocaína 50%, meio a meio. Pode ser utilizado pela técnica de BIA, que é a anestesia intravenosa regional, infiltração, bloqueio de nervo, plexo braquial, ciático femoral, a anestesia espinhal, que nós praticamos no dia a dia, a anestesia peridural. Adjuntos mais utilizados na prática: a adrenalina, utilizado para diminuir sua toxicidade, agonistas opioides para aumentar seu efeito, assim como alfa-2 agonistas, bicarbonato para diminuir a sua latência, e a hyaluronidase, que é basicamente restrita para uso em oftalmologia, para melhorar a sua perfusão em cirurgias oftalmológicas.
Aqui eu mostro um gráfico do seu efeito na edição de epinefrina e lidocaína, mostrando lidocaína com epinefrina e lidocaína sem epinefrina. Observe que as concentrações plasmáticas atingidas pela lidocaína sem epinefrina são muito maiores, né, do que as concentrações plasmáticas da lidocaína com epinefrina, mostrando seu efeito protetor, ou seja, diminuir a sua absorção sistêmica da lidocaína com epinefrina. A adição de bicarbonato, como eu disse, ele vai transformar o anestésico local na sua forma catiônica em mais não catiônica, e a gente sabe que a forma não catiônica é que ultrapassa as barreiras, por sua vez vai diminuir a latência dos anestésicos locais. A adição de clonidina, que é um agonista alfa-2, que vai ter um efeito tanto vasoconstritor com uma ação anestésico local símile, como também uma ação opioide, como também uma ação alfa-2 pré-sináptica. A gente mostra que ela é capaz de prolongar o bloqueio tanto da levobupivacaína como bloqueio da bupivacaína, mostrando aqui a levobup e a bupivacaína, ou seja, a clonidina prolonga o bloqueio do anestésico local. Algumas interações clássicas dos anestésicos locais, como também são substâncias antiarrítmicas, ela pode também ter um efeito sinérgico com alguns antiarrítmicos. Ela pode ter efeitos, interagir com alguns beta-bloqueadores. A gente sabe que o propranolol e o metoprolol, todos os beta-bloqueadores, diminuem o metabolismo da lidocaína. A cimetidina diminui também o metabolismo da lidocaína. Isso aqui por metabolismo hepático. Algumas substâncias como anticonvulsivantes, por estimular o sistema citocromo P450, aumentam o metabolismo da lidocaína. Inerente à adrenalina nas soluções de anestésicos locais, a gente sabe que ela pode interagir com antidepressivos tricíclicos, alcaloides de ergot, bloqueadores ganglionares, anestésicos inalatórios e também digitários. Agradeço a atenção, muito obrigado.